Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Abra comigo, por favor, na sua Bíblia, Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, o capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 ao versículo de número 10. Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, meus irmãos? Pai querido, te dou graça por esta oportunidade esta noite. O Senhor sabe a minha limitação e eu peço a Ti neste momento, usa-me uma vez mais, para que a tua igreja, Senhor, seja edificada, renovada, animada pelo Espírito Santo. Toma direção neste momento, fala conosco, a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem vos assentar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade que você tem de estar aqui esta noite, para receber a palavra de Deus. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando nós paramos para olhar para esta carta ou para esta cidade, ela é muito interessante, rica de informações, que pode de fato trazer crescimento, edificação à nossa vida espiritual. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, ele vai tratar temas muito relevantes a esta igreja. A cidade de Corinto, irmãos, ela tem dois tempos. O primeiro é a cidade de Corinto grega e a cidade de Corinto romana. A cidade de Corinto grega, ela foi destruída por volta de 144 a.C. por Lúcio Múmio. Ele era um general romano. Esta cidade de Corinto havia aliançado com a Liga da Acaia. Isso era cerca de 12 cidades, metrópoles, que se uniram para resistir ao Império Romano. A história vai dizer que por causa dessa resistência, Lúcio Múmio, um líder do exército romano, entrou na cidade de Corinto, e em 144 ela foi totalmente destruída, e os seus moradores foram vendidos como escravos. A cidade, então, agora, que era tão populosa, tão ovacionada e populosa, e tinha, assim, a sua importância naquele ponto do norte da Acaia, ela agora está destruída. Passa-se aproximadamente 100 anos, e no ano de 44, o general, novamente romano agora, ele toma a posição, Júlio César, de reerguer, de reconstruir a cidade de Corinto. No ano de 27, ela é entregue ao seu próprio governo, ela passa a ser uma cidade emancipada, e então ela começa novamente a alavancar o seu crescimento econômico. A cidade,
ela estava geograficamente bem posicionada, ela tinha 2 portos muito importantes, Liqueu e Cencreia. Liqueu ficava a oeste, Cencreia ficava ao leste, porém os 2 portos, eles ligavam as rotas marítimas pelo Mediterrâneo. Por isso, a cidade de Corinto é conhecida como a cidade cosmopolitana. Por quê? Porque várias etnias, vários povos vinham de todos os cantos do mundo para comercializar em Corinto. Havia um termo corintianizar. Por que esta expressão? A cidade de Corinto, reerguida, ela recebe novamente o templo novo a Diana, Artemis para os gregos, Diana para os romanos, mas a mesma divindade, o mesmo propósito, a fertilidade da mulher, a caça, esta era a artimanha desta divindade, ou as características, os atributos da divindade Diana dentro de Corinto. Este templo agora reerguido tinha aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. Por isso a expressão corintianizar, porque todos que chegavam a Corinto, a esta cidade agora reerguida, reconstruída, que havia alavancado o seu comércio por causa da sua posição geográfica, havia o termo corintianizar. Todos que passavam eram convidados, conclamados a ir ao templo de Diana para fazer sexo irrefreado. Esta cidade, ela tinha alguns problemas, como a filosofia. Quando nós olhamos para a cidade da Grécia Antiga como um todo, nós precisamos pensar que lá havia, ou foi o berço da filosofia grega. Quando você olha para Atenas, você vê o berço da filosofia histórica, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas quando você olha para Corinto, você vê já os filósofos de carreiras. Quem eram esses filósofos de carreiras? Eram os filósofos da época, do momento, que estudava, que aplicava a vida das pessoas, a sua influência. Havia 2 grupos, pelo menos, eram os epicuristas e os estoicos. Os epicuristas pregavam a felicidade pelo prazer. Eles diziam que para o homem ser feliz, ele precisava adquirir e viver o prazer moderado, e só assim então ele entenderia o que é felicidade. Havia também os filósofos estoicos que diziam: olha, para o homem ser feliz, ele precisa resistir às exposições exteriores, os prazeres externos. Ele não pode se dar a isso, a esse luxo. Ele precisa abster-se do prazer, porque ele é prejudicial à vida do homem. Com isso, a base, a essência de ambas as filosofias era o materialismo. Eles não criam em algo que houvesse alguém superior na eternidade, um Deus como Paulo vai apresentar no cristianismo. Eles não acreditavam que havia algo metafísico que pudesse influenciar, relacionar, direcionar, mudar as suas vidas. E este era o pensamento que norteava a vida de Corinto. Havia também o pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico dizia: olha, para você ser melhor, ou ter uma vida saudável, você precisa ter conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento nos salva. E eles diziam: olha, eu não consigo acreditar que alguém que é superior, eterno, poderoso, consiga também ser matéria. Logo, eles negavam também a humanidade de Jesus. Este era o pensamento gnóstico. A palavra gnóstico vem do termo grego gnosis, que significa conhecer ou conhecimento. Eles diziam: se você quer ser salvo, você não basta apenas crer em algo metafísico. A essência para a salvação é o
conhecimento. Estes filósofos, que agora cito aos irmãos, haviam bebido na fonte de Platão. Platão pregava a preexistência da alma, e eles diziam: olha, para a alma, um dia ela estava na eternidade, e lá na eternidade ela pecou, e quando ela pecou lá, ela recebeu o corpo como prisão. Logo, para ela ser livre, liberta, ela precisa destruir o seu próprio corpo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, nós vamos ver ele tratando contra estes homens. O gnosticismo, o epicurismo, o estoicismo é tratado por Paulo nas cartas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 19. Nós vamos ver Paulo trabalhando contra estes homens. Mas o que é que me chama a atenção, meus queridos? Não bastasse tudo isso, havia também as sinagogas judaicas, e estes agora estão resistindo o ensinamento da salvação pela graça. E eles diziam: não é necessário apenas crer em Jesus, mas precisamos também sacrificar, circuncidar os nossos filhos no 8º dia, viver a lei conforme Moisés a ensinou. Este era o pensamento que permeava não só a cidade de Corinto, mas também os corações dos seus habitantes. Uma cidade rica, uma cidade pomposa, uma cidade independente, que tinha a sua expressão naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, depois de sair da Macedônia, ele vem para Éfeso, e de Éfeso a Bíblia diz que ele vai para Corinto. E agora Paulo chega a esta cidade. Paulo não era qualquer um. Paulo era um homem adestrado na lei, conhecia muito bem a filosofia grega. O mundo helênico estava em Corinto. Não era algo novo para Paulo, não era algo que ele não conhecia. Paulo tinha muito bem experiência com o que ele estava lidando. E a Bíblia vai dizer que Paulo entra na cidade de Corinto. Por um pouco de tempo ele fica preocupado, querendo ir embora, e o Senhor vai falar para ele: Paulo, você não vai desistir agora, fale o que você tem que falar e fique tranquilo. Sabe por quê? Porque eles não colocarão as mãos sobre você, eu te sustentarei. Aleluia. Paulo olha para o momento, ele olha para a cultura helênica, ele vê os pensamentos aflorados, ele vê mentes adestradas para a defesa da filosofia grega e dos seus costumes. Sabe o que os filósofos estoicos faziam? Eles vinham para o Areópago, e lá eles expressavam ao povo os seus agoros, os seus sofrimentos, as suas pelejas, as suas dores diárias. E ao mesmo tempo eles diziam: mas olha para nós, como nós somos fortes, nós vencemos as aflições, nós superamos o dia mau, somos homens fortes. E isto a filosofia nos dá, a razão nos dá. Somos homens fortes, capazes de superar os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades. Não precisamos de nada metafísico, não precisamos de uma divindade para resolver o nosso problema. Olhe para nós. E eles então se batiam no peito e se diziam ser alguém com um poder especial, apoiado unicamente, exclusivamente na razão, para sustentar as suas vidas. O apóstolo Paulo vai chegar neste cenário, ele vai olhar para tudo isso, e tem uma expressão em Paulo que me chama a atenção, quando ele escreve à igreja de Corinto, uma cidade promíscua, uma cidade entregue à promiscuidade e ao pecado, uma cidade entregue a vãs filosofias. Paulo vai olhar para ela e ele vai dizer a uma igreja, a um pouco de gente que Deus já havia salvado, ele vai dizer: aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Sabe o que Paulo está dizendo? Apesar dos problemas, apesar dos pesares, existe um povo seleto, existe um povo que foi alcançado pela graça de Deus, existe um povo que foi impactado pela
experiência da salvação em Cristo Jesus. Paulo continua fazendo as suas narrativas. E quando chega o capítulo 4 de 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo vai começar a escrever, e o tom de Paulo aqui é de defesa, porque havia levantado muitos contra o seu ministério, o seu apostolado. Haviam levantado muitos desacreditando ou querendo levar a outros a desacreditar no ministério e na mensagem que Paulo está transmitindo. E quando eles tentam fazer isso, Paulo agora escreve a sua 2ª carta. E no capítulo 4 ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo, ele vai dizer, olha, ele não vai dizer que eu tenho esse tesouro. Paulo não vai dizer de maneira no singular. Paulo vai olhar para eles e vai dizer: existe uma igreja em Corinto, juntamente comigo, que dentro de nós tem um tesouro extraordinário. Oh, aleluia! Eu gosto disso, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo: o tesouro que eu trago não é o Espírito Santo, que Paulo está se referindo aqui, embora o Espírito Santo é uma preciosidade e uma riqueza em nossas vidas, mas Paulo vai caracterizá-lo como penhor, como garantia, consolador dos crentes. Mas quando Paulo usa a expressão tesouro em vaso de barro, ele vai dizer: olha, dentro de mim e da igreja em Corinto existe uma mensagem poderosa, que ela é extraordinária, e o seu poder é corroborado com o Espírito Santo, ou é confirmada pela presença do Espírito Santo na vida do pregador. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma mensagem extraordinária dentro de mim e da igreja em Corinto. Esta mensagem, ela é tão poderosa porque ela não é de nós mesmos. Nós não falamos de nós mesmos. Quando eu falo, é Deus agindo, é o Espírito Santo operando. Quando eu falo, esta palavra vivifica almas, restaura vidas, renova vidas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está atuando nesta palavra. E ele vai dizer: temos, porém, tesouro em vaso de barro. E é sobre isso, irmãos, que eu quero entrar. Por que é que Paulo vai dizer a eles: temos tesouro em vaso de barro? Primeiro, Paulo vai dizer: estoicos, eu não sou como vocês, que batem no peito e se acham autossuficiente. Eu sou dependente da graça de Deus. Eu, embora a mensagem que eu prego seja poderosa, este poder não vem de mim mesmo, ele vem de Deus. E eu gosto disso, porque a palavra autoridade, quando você vai olhar no contexto da etimologia da palavra, o prefixo ex, do termo exousia, vem de fora. Ex é um prefixo que vem de fora, um poder que vem de fora. De fora de quem? Vem da presença de Deus e toma a vida da igreja. Quando entra em nós, esta autoridade resulta também na expressão grega que nós conhecemos como dinamite, explosão de poder dentro da igreja. E eu vim aqui a Betim dizer esta noite: o poder e autoridade mediante a graça de Deus é confirmado a nós aqui esta noite, e na autoridade do nome de Jesus, você é um instrumento na presença do Senhor para continuar fazendo a diferença apesar dos pesares. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, quando eu olho para Corinto e eu olho para a igreja atual, quando eu olho para o contexto social de Corinto e olho para o contexto social brasileiro e mundial, eu não vejo muita diferença. Quando eu olho para o contexto brasileiro, por exemplo, a união homoafetiva, a ideologia de gênero, o materialismo, são coisas
que tem entrado dentro de muitos lugares, que tem também tentado arrebatar o nosso coração. Quando nós olhamos, por exemplo, a corrupção generalizada, isso é um problema que nós estamos enfrentando. Quando eu olho para a cidade de Corinto, a promiscuidade era algo muito presente, latente na vida daquele povo, daquela cidade. E por isso, o Espírito Santo me traz ao coração esta mensagem esta noite. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é regida pela filosofia estoica ou epicurista. O que rege a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo é a sua palavra. Oh, aleluia! Ela é suficiente para moldar, para reger, para conduzir, para nos colocar em ordem com a vontade de Deus. Aleluia! Diante disso, qual é a diferença? Qual é a diferença, pastor? Qual é a diferenciação que podemos fazer deste povo com suas ideias para com o Evangelho? Qual é a assimilação ou o que nós podemos observar que exalta tanto esse tesouro, que Paulo vai dizer é uma preciosidade dentro de nós? O primeiro ponto, irmãos, que eu vejo de diferente é que este tesouro, ele produzia justificação e adoção de filho àqueles que criam em Jesus. É isto que Paulo está transmitindo àquela região, àquela cidade. Lucas, capítulo 7, versículo 29. O texto diz que todos que foram batizados, todos sem exceção, que foram batizados, justificaram a Deus. O que isso, pastor, quer dizer? Sabe o que o texto está dizendo? Que todos que arrependeram e passaram pelo batismo, reconheceram que a justiça de Deus havia manifestado aos homens pela misericórdia e graça da parte de Deus. O que é a justificação? A justificação é a capacidade que alguém tem de tornar alguém justo. E Paulo vai olhar para eles e vai dizer: a filosofia de vocês, o pensamento de vocês, ele é frágil, é limitado, não pode justificar, não pode tornar ninguém limpo, ainda que você viva grandes disciplinas filosóficas, isso não pode torná-lo justo aos olhos daquele que fez os céus e a terra. Paulo vai dizer: olha, vocês precisam entender por meio do que vem a justificação. E Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele está justamente narrando uma outra situação, e ele vai criticar justamente o desleixo e o desprezo a Deus que a comunidade de Roma estava, e ele vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus. Paulo vai dizer: olha, o evangelho que eu anuncio, é por meio dele que nós tomamos ciência da justiça de Deus, e de que Deus quer mudar o quadro da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: quando você entra no campo da teologia, você vê duas matérias interessantes, ou duas maneiras interessantes da revelação. Primeiro, revelação natural e revelação especial. A revelação natural está presente nos Salmos 19, versos de 1 a 6. O salmista vai fazer uma declaração dizendo: os céus manifestam a glória de Deus,
Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Sabe o que o salmista está dizendo? A natureza declara um Deus criador. A natureza declara que existe alguém superior, que pensou, que desenvolveu e que escreveu tudo que está acontecendo. Revelação natural, mas ela é limitada. Por quê, pastor? Porque ela não prega necessidade de arrependimento, ela não prega necessidade do cordeiro, ela não prega necessidade de santificação. Por isso ela é limitada. Para tanto, Deus então agora entra num outro quesito: revelação especial. O que é isso, pastor? Deus então envia o seu Filho Jesus Cristo, dá à sua igreja uma mensagem, um evangelho, e Paulo agora está transmitindo esta mensagem. Ele vai dizer: é só por meio dele que você entende a sua condição, é só por meio dele que você pode alcançar a sua salvação. Revelação especial. É isto que Paulo está tratando. Eu quero mostrar a vocês que existe justificação de Deus para a cidade de Corinto. Isso é maravilhoso, irmãos, porque esta justificação, ela, às vezes nós não paramos para pensar sobre a justiça de Deus. Ela tem 3 pontos, ou 3 caracteres, ou 3 atributos, quando se fala de justiça de Deus. Primeiro, Deus é justo. Quando eu digo que Deus é justo, eu estou dizendo, quando eu olho para o ser Deus, a primeira característica ou atributo que eu extraio dele é a sua justiça. Ele é essencialmente justo. Outro ponto que nós precisamos pensar em justiça de Deus: Deus faz justiça. Deus agindo em todo o tempo, Ele é justo. Ele não consegue agir de maneira leviana. Deus não pode infligir os seus princípios que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, a justiça de Deus é Deus em ação. Quando vemos Deus operando, quando vemos Deus salvando, quando vemos Deus libertando, quando vemos Deus capacitando, é a justiça de Deus agindo na nossa vida. Logo, tudo que somos, tudo que fazemos, é por meio da misericórdia e graça de Deus. Não porque somos alguma coisa, não porque temos alguma coisa, não porque passamos 4 anos na faculdade. Não, tudo que somos, tudo que fazemos é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é por causa da ação exclusiva de Deus a nossa vida. Terceiro ponto: a justiça de Deus é uma dádiva de Deus para o ser humano. Uma dádiva, é um presente. E quando eu falo assim, é inevitável que eu não cite em Romanos 4, Paulo vai descrever isso, sobre a justiça de Deus, dizendo: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquele que não pratica a lei, aquele que não pratica os princípios de Deus, aquele que não tem o entendimento, mas quando o Senhor o chama, e ele toma conhecimento disso e obedece pela fé, ele é justificado por Deus. Paulo vai dizer: se você quer acessar a justiça de Deus, é necessário que você tenha fé. É por isso, meus amados, que eu abro um parênteses esta noite para dizer: nós precisamos pregar a palavra. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo difícil.
Estamos vivendo um tempo em que muitos pregadores, e eu vou falar isso, eu sei que os irmãos já ouviram demais, mas eu vou só relembrar. Tem pregadores nas redes sociais falando inglês e pensando que a igreja é boba para entender que ele está falando em línguas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa: não precisa destas coisas para alcançar o perdido. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra como ela é. Por quê? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Percebam, meus irmãos, não é pelo tom da minha voz, não é pela eloquência com que vos falo, não é por isso que eu vou alcançar o coração de alguém. Eu só posso atingir o coração de alguém a partir do momento que eu faço menção da palavra. É ela que liberta, é ela que penetra o mais profundo do ser, é ela que separa alma e espírito, ossos e medulas. É a palavra, é a palavra. Exaltemos a palavra, exaltemos a palavra, porque ela é poderosa em nós. Aleluia. Aleluia. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 8: vós sois salvos pela graça, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que você não se glorie. Aleluia. Paulo está dizendo aos filósofos: vocês estão com o peito muito cheio de si mesmo, estão vaidosos, orgulhosos, apoiados em uma filosofia vã. Deixa eu dizer para vocês, apesar da mensagem que eu trago, eu não estou batendo do peito e achando que sou alguma coisa. Eu sou vaso de barro, eu sou frágil. Quando Paulo usa a expressão vaso de barro, isso era algo comum na cultura. Era comum deles guardarem documentos em vasos de barro. Era comum, porque o vaso de barro, embora fosse um recipiente para guardar um documento, ele também era algo frágil que poderia quebrar facilmente, mas o prejuízo era inevitável, porque o barro era algo muito irrisório o seu valor, e eles podiam confeccionar novos e continuar preservando os seus escritos. E Paulo está dizendo: ainda que eu seja perseguido, atribulado, amargurado, ainda que eu seja angustiado, deixa eu dizer a vocês uma coisa: o tesouro continua intacto dentro da minha vida. Oh, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Apesar da luta, você é crente. Apesar do problema, você persevera. Apesar da dificuldade, você: pastor, eu não largo Jesus para nada. Pode vir o vento que vier, ele me sustenta. Eu não tenho vontade de retroceder. Por quê? Porque a graça de Deus ainda é efetiva na minha vida, e eu romperei em nome de Jesus. Paulo continua, e ele olha para aquele contexto, ele vai dizer: por mais que vocês tenham disciplinas contra o prazer, por mais que vocês olhem para o mundo exterior e não permita que eles os influenciem, este esforço é vão para vos santificar de acordo com o olhar de Deus. Paulo está dizendo: a mensagem que eu trago, ela tem um poder santificador. Oh, aleluia. Ela tem um poder santificador. Oh, aleluia. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para nós aqui esta noite, irmãos, apesar das nossas lutas e fadigas, Ele nos vê santificados. Oh, aleluia. Ele nos vê santificados. Oh, glória. Quando o diabo olha para você, ele te vê santificado. Oh, glória. Quando ele olha
olha para você, Ele te vê santo, Ele te vê santo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, o sangue precioso de Jesus Cristo no Calvário, nos purificou de todo o pecado, oh aleluia, no momento da regeneração, aleluia, neste ato de regenerar, começa-se também esse processo, é um ato de Deus em nós, de transformação moral e espiritual. Tito no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo em nós. Oh aleluia, o Espírito Santo nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica e nos coloca na presença de Deus. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, o capítulo 3, 6, versículo 3, o capítulo 3 e 6, ele vai dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que Paulo está dizendo? A letra, que é representada aqui, a lei, ela é frágil, ela é limitada, ela não efetuou o propósito, ela não alcançou o objetivo, ela é falha, ela aponta o pecado e diz tem que morrer, não apresenta nenhuma possibilidade de justificação, nenhuma possibilidade de haver vida após o pecado. Mas Jesus vai dizer, Paulo escrevendo vai dizer: mas o Espírito Santo, quando ele habita no coração do homem, ele o vivifica. Oh glória! Efésios 2, versículo 1, Paulo vai dizer: e ele mesmo vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. O Espírito Santo dá vida, ele dá vida esta noite, ele dá vida esta noite, ele dá vida esta noite. É ele que nos vivifica na presença de Deus. Santificação, outra característica do tesouro que Paulo está apresentando em Coríntio. E quando eu falo de santificação, eu estou falando de purificação, lavagem, limpeza. E quando nós falamos assim, eu me lembro de Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que lá no Jordão estava um profeta batizando. O homem tinha uma mensagem firme, uma mensagem que a sociedade pós-moderna, pastor José Reginaldo, não vai gostar de ouvir. Mas João não media esforço e nem media as palavras. Ele olhava para Herodes, que estava namorando a sua própria cunhada. Ele olhava para os fariseus, ele olhava para os saduceus, que estavam aproximando, e ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e sedes batizados para perdão dos vossos pecados. E ele vai continuar dizendo, ele diz: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, este é mais poderoso do que eu, e eu não tenho nenhum poder ou autoridade, não tenho capacidade nem mesmo de desatar as suas alparcas ou as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O texto continua fazendo as narrativas, e o versículo seguinte vai dizer: e ele tem na sua mão uma pá, e com ela ele limpará a eira. Sabe o que é que João está dizendo? Quando Jesus vier, ele dará a sua presença a todos que nele confiar, e quando isso acontecer, ele vai nos
nos purificar de todo pecado, e nós seremos santificados pela presença de Deus. Santificação é, em outras palavras, a presença de Deus habitando em nós, moldando o nosso caráter, para que sejamos segundo os padrões de Deus. E quando eu falo de aperfeiçoamento cristão, isto faz parte da santificação. A santificação, meus irmãos, ela acontece no consciente e no subconsciente de cada ser. No consciente é através da leitura da palavra, do exercício da fé, da comunhão uns com os outros. No subconsciente é uma atuação exclusiva do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu falo de santificação, eu estou dizendo que Deus passa a habitar em nós e moldar o nosso caráter, para que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Isto é rico, é precioso, porque eu só posso ser filho porque eu fui adotado por Deus. Só por isso. Deus poderia nos justificar e nos fazer como os anjos, que estão na presença dele e nunca foram justificados, mas o servem. Mas Deus não nos queria assim. Quando ele toma a decisão de nos adotar como filho, ele está dizendo: eu quero que ele faça parte da minha família e tenha a minha essência habitando dentro dele. Isso é maravilhoso. Aleluia. Isso é glorioso. Por quê? Porque havia uma regra para a adoção na corte romana. Um homem, se ele tivesse um filho natural e por algum motivo ele o despedisse, ele era até tolerado pela comunidade. Mas quando se tratava da adoção de um filho, ele não poderia jamais abrir mão daquele filho adotivo. Era a regra. Por quê, pastor? Porque voluntariamente ele tomou a decisão de adotar. Não era responsabilidade dele, não era necessário. Ele poderia muito bem não tomar essa atitude, não escolher isso. Mas ele tomou essa decisão livremente. Logo, ele não poderia abrir mão da condição de pai para aquele filho adotado. Sabe o que é que Paulo diz quando nós somos adotados? Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Vamos para a Bíblia, irmãos. É noite da palavra e nós precisamos examinar a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Paulo vai dizer: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando nós fomos santificados, nós recebemos a presença de Deus através do seu Espírito em nós, e a partir de então agora nós somos chamados filhos de Deus, adotivo. O que é isso? Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da sua casa. Ele poderia muito bem não te justificar, não te salvar, e poderia continuar sendo Deus, assentado no trono, mas ele olhou para a nossa
nossa miséria, para a nossa fragilidade. E ele diz: eu preciso fazer alguma coisa por ele. O amor fala alto no meu coração. E a Bíblia vai dizer que Deus toma uma das maiores atitudes a nosso favor. O que é, pastor? Ele envia, não o anjo, não o profeta, não o arcanjo, não. Ele envia o seu único filho. E ele vai dizer: meu filho, desce lá, paga o preço, santifica eles, dê a eles o nome de filhos. Eu os adoto voluntariamente. Você é filho adotivo, você é filho adotivo. Deus não te abandonará. Essa luta, esta peleja, esta fadiga, ela não vai tirar de você o céu, porque foi Deus que colocou dentro de você. Santificação é algo extraordinário. Paulo continua escrevendo aos Romanos, continua escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 6, irmãos. Eu vou ler para não dizer que o pastor Neymar está com uma palavra pesada. Eu vou ler. Versículo 10, Paulo vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, ele vai dizer: e é que alguns têm sido, mas ele vira para a igreja agora e ele vai dizer: haveis sido justificados, haveis sido santificados. Oh, aleluia. Paulo vai dizer: no quesito em que se trata da igreja, a condição é outra, não é a anterior, embora tenha alguns que ainda vivem nessa prática, mas no que tange a igreja, ela é santa, ela é redimida, ela é justificada. Ela tem um padrão diferente, ela tem uma posição diferente. A igreja não é o mundo precisa ser impactado pela igreja. E na nossa mão, meus queridos, Paulo vai dizer: tem um tesouro extraordinário, capaz de mudar o curso da vida do ser humano. Santificação, aleluia. Esse processo é um ato de Deus no cristão, que o Espírito Santo faz em nós, com a prática da palavra e o exercício diário das disciplinas espirituais. Irmãos, isto é muito importante, disciplinas espirituais. Quando às vezes a gente pergunta a algum irmão: você sabe o que são as disciplinas espirituais, meu irmão? Ele diz: pastor, o senhor falou grego agora? O senhor falou um negócio que eu não entendi nada. As disciplinas espirituais está relacionado à prática diária, a momentos a sós com Deus, para a leitura da palavra, para momentos de oração, devocionais, jejuns. Sabe, irmãos, você pergunta um crente, semana da ceia, às vezes a gente precisa, eu já pastoreei, irmãos, por algum tempo, e às vezes a gente precisa ficar, por exemplo, na semana da ceia, insistindo com a igreja: olha, irmãos, é semana da ceia, não esquece de fazer um jejum. Mas se você pegar ele na semana e dizer: meu irmão, você já jejuou essa semana? Ele dá aquele sorriso amarelo, sai assim meio que de canto e vai embora, porque a resposta dele é uma negação. É uma negação. Ei, quanto mais oração, mais poder.
É por isso que a gente vê gente que quando o endemoniado manifesta, sai correndo para caçar o pastor corre aqui, me acorde, porque ele não está na busca, na comunhão como precisa. As disciplinas espirituais estão indo mal a pior, e ele é mais um crente da Angola, que está no meio da rua, crente, tô fraco. Ei, meu irmão, as disciplinas espirituais faz parte da vida cristã, é importantíssimo, é essencial. Pastor, eu quero ministrar na minha casa. Ei, tem muita gente que confunde, irmãos, achando que poder e autoridade, que responsabilidade de orar, de repreender o demônio é só do obreiro na igreja. Não, esta é uma autoridade delegada à igreja, dada à igreja. Jesus não deu isso a alguns, ele deu a sua igreja. Ajude o seu pastor na congregação. Ore com ele, profetiza com ele, entre nas pelejas de orações com ele, e Deus mudará o quadro em nome de Jesus Cristo. Exercícios de disciplinas espirituais, isso é essencial à nossa vida cristã. Irmãos, muitos problemas seriam solucionados se nós tivéssemos disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Não seríamos persuadidos tão facilmente. Não seríamos persuadidos. Eu estava vendo uma notícia, um healthzinho, um vídeo maior, que não é health, porque ele era maior. E um homem perguntando ao pastor: pastor, eu estou querendo um companheiro, posso orar a Deus para ele me dar? O pastor, psicólogo, olhando para aquela resposta, ele começou: olha, Deus não quer que ninguém viva só. A solidão é horrível. E eu disse a uma certa feita a um amigo que a solidão é um demônio que nos assola. E ele disse, o pastor dizendo: assim como o hétero pede uma companheira e Deus atende, Deus também pode preparar um indivíduo para lhe fazer companhia e não deixar você só. Sabe, irmãos, querem relativizar. E eu estou indo num tom mais brando, porque falando brandamente ainda é pesado. E eu estou no culto da palavra, culto de segunda-feira. É culto de nós pensarmos o que estão fazendo com o evangelho. Deixa eu dizer aos irmãos, o que nós estamos vendo nas mídias sociais não é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos tomar cuidado, porque pregar o evangelho, anunciar a mensagem, é algo muito sério, e nós precisamos fazer com responsabilidade, e nós precisamos nos atentar para isso. Estão querendo inverter as coisas, os valores estão sendo invertidos, o certo é errado, e o errado agora está certo. E quando você prega uma mensagem como essa, você às vezes causa desconforto. A sociedade pós-moderna não está suportando correção, palavra de correção, está trazendo desconforto, e as pessoas estão evitando esse tipo de sermão. Mas eu louvo a Deus esta noite, irmãos, porque a Assembleia de Deus de Betim, ela tem sustentado a palavra nos seus altares, e eu glorifico o nome de Jesus por isso. Para nós caminharmos para o final, Paulo vai olhar aos filósofos que não criam no metafísico, que não cria na experiência com um Deus criador e eterno, que não tinha essa expectativa. Ele vai dizer: olha, vocês são falhos na maneira como pensam, porque o pensamento de vocês não os leva à eternidade, ela nem existe para vocês, porque são todos materialistas. Mas deixa eu dizer uma coisa: a mensagem que eu trago, o tesouro que eu vos apresento esta noite, ela tem
caráter redentivo. Paulo vai dizer: olha, a mensagem que eu prego, ela tem um caráter redentor. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, o texto diz: bem como o filho não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Quando eu falo de redenção, eu não estou falando agora da glorificação, esperar. O que eu estou dizendo é o caráter redentivo da mensagem do Calvário. Sabe o que isso quer dizer? A palavra redimir, ela tem uma aplicação muito corriqueira pelos nossos pregadores. A palavra redimir significa comprar de novo. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não têm esperança de uma vida plena, mas eu quero apresentar a vocês a minha mensagem. Ela tem um caráter redentivo. Ela compra o homem da sua vã maneira de viver. Ela compra o homem da sua real condição de pecador, imundo, desprezível, e o torna algo aprazível ao olhar de Deus. Você agora não é alguém que não tem dono. Você tem um dono. A igreja do Senhor, ela tem dono. Quem é o dono da igreja? É Jesus. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por você na cruz do Calvário. E você está aqui esta noite lavado, santificado e comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Fomos comprados. Oh, aleluia. Paulo aos Colossenses, ele vai dizer no 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oh, aleluia. Irmãos, quando se fala de sacrifício, eu acho que eu estou sendo repetitivo. Sacrifício vicário e sacrifício pessoal. O sacrifício pessoal era eu morrer na condição de pecador e ser lançado ao inferno da maneira em que eu estava. O sacrifício pessoal é o sacrifício em que a parte ofensora oferece a parte ofendida para reparar o seu dano. Porém, a parte ofendida, percebendo a fragilidade ou a limitação do sacrifício pessoal, ele então prepara o sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício em que a parte ofendida oferece em prol do ofensor para reparar o seu dano. E qual é a força motriz que move este sacrifício vicário? É o amor de Deus. Quando eu falo assim, João capítulo 3, versículo 16, o textual da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu lhe dizer 3 verdades imensuráveis do amor de Deus. 3 verdades imensuráveis do amor de Deus. 3 verdades imensuráveis do amor de Deus. Tema de pregação: amor de Deus, justificação, santificação e glorificação. Estas são as 3 verdades imensuráveis do amor de Deus. Por que imensurável? Porque o dinheiro não pode comprar a justificação, não pode comprar a nossa santificação, e muito menos a nossa glorificação. Somente a graça de Deus, somente o sacrifício vicário na cruz do Calvário é que nos possibilita esta condição. Quando eu volto no assunto santificação,
Eu quero dizer que ela acontece em 2 tempos na nossa vida. No primeiro tempo é quando a nossa alma morre, quando nós morremos aqui, a nossa alma é santificada e ela vai ao encontro do Senhor. Mas no segundo tempo vai acontecer quando Jesus vier buscar sua igreja. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e quando isso acontecer, acontecerá a santificação do corpo, e nós seremos glorificados e subiremos à presença de Deus. Em um outro momento, para concluir o que falo, a santificação e a redenção, ela tem um caráter importantíssimo que enche o nosso coração de esperança essa noite. O que é, pastor? Esse corpo limitado, frágil que você tem, vaso de barro, sujeito às lutas e enfermidades, este corpo, um dia, ele será glorificado. Ele será glorificado. O apóstolo João, quando está escrevendo o Evangelho, capítulo 14, Jesus vai dizer: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei uma vez mais para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que eles estão olhando, versículo 10, olhando para cima, observando Jesus subir aos céus. De repente, a Bíblia diz que aparece 2 anjos e olha para eles e diz: varões galileus, versículo 11, porque estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que agora vocês viram subir, um dia ele mesmo voltará. Aí sabe o que João vai dizer? Capítulo 3, versículo 3, 2 da sua carta. João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. O seu corpo vai ser glorificado, você vai ser igual a Jesus, vai subir a eternidade e vai habitar lá para todo sempre, pelo poder da palavra de Deus. Deus está neste lugar. A sua palavra está sendo aplicada aos nossos corações. Em Mateus 25, 34, o texto diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Oh, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Com a permissão do pastor Ricardo, eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua paciência em me ouvir esta noite. E eu quero que você leve para casa esta mensagem: pastor, eu aprendi que eu tenho um tesouro dentro de mim. Este tesouro justifica, este tesouro santifica, e este tesouro me redime, e após redimir, ele também tem a promessa de me glorificar como meu mestre. Oh, aleluia. E Paulo vai contrariar os pensamentos, e eu vou alertar os irmãos aqui uma coisa: a maioria dos filósofos brasileiros, todos, a maioria deles todos, são estoicos. São estoicos. Então, isso está muito comum nos nossos dias. É por isso que eu trago tesouro de barro, para você entender que em você opera a palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu quero te louvar por este momento. E eu peço, Senhor, conserva a tua igreja. Que nós sejamos, ó Pai, conduzidos não por vãs filosofias, como Colossenses 2:8 Paulo vai alertar,
mas que nós sejamos guiados pela palavra do Senhor. Eu oro pedindo fortalecimento espiritual à tua igreja. Eu oro pedindo que o Senhor guarde a tua igreja. Eu oro pedindo que o Senhor continue capacitando o nosso pastor, presidente, pastor Neemias. Continua sustentando a nossa direção. Continua sustentando cada companheiro que está no campo batalhando, pastoreando as filiais, pastoreando este povo selecionado pela graça de Deus. Que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue sustentando, renovando e fortalecendo o teu povo. Esta é a minha oração, meu pedido que faço aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.